comunismo tem com o cristianismo é parecido com aquele que o Império Romano tinha também, né? Ninguém poderia ser adorado acima de César, né? E ninguém na China pode ser adorado acima do partido, né? E acima do Xi Jinping, né? Ou seja, então é o ícone dele que você coloca nas praças, nas escolas, etc, né? Gente, a que ponto pode descer o homem, né? É incrível como é que o ser humano é capaz de se ajoelhar. E a gente estava conversando agora aqui, você citou isso, Eunice, que esse é o sistema da nova ordem mundial, e eu costumo dizer que ela não vai haver necessidade de impor nada. As pessoas vão pedir, elas vão implorar, como estão fazendo agora no caso atual. Elas estão pedindo, elas estão implorando. O problema disso não é para ela, é só você entregar um Bolsa Família na mão da pessoa e tá tudo certo, Né? Pegando o Brasil, né? Nós vivemos aqui. Nós estamos prontos para uma ditadura. Totalmente, estamos maduros. Posso acolher. Estamos maduros. Que Deus nos livre dessa desgraça, mas Só Deus. Mas é isso aí. Estamos prontos, né? Maduros. Mas a gente precisa, ou seja, realmente a gente precisa de um consolo, né, de Deus, que a gente não encontrará fora da oração constante, permanente. Não, a gente precisa desse consolo, senão a gente sucumbe ao desespero, né? Porque realmente as asas estão abertas sobre nós, né? Nós estamos já à sombra desse fantasma, né? Então o nosso consolo precisa vir do sobrenatural. É igual a falar que é a primeira notícia, o primeiro capítulo. O comunismo é a última etapa da evolução. O que vai vir depois se é a última etapa? Depois O comunismo é a última etapa da revolução anticristã. O que vai vir depois? O paraíso, segundo ele. O que nós estamos? É isso aí, exatamente. 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 O que é o paraíso? Exatamente é isso aí. A cidade comunista, lembra que a gente falou na aula passada que é o oposto da cidade católica, né? A cidade comunista é o paraíso na terra. E se você pensar um pouquinho com relação às profecias do anticristo, né? O que nós esperamos do anticristo é um período de violência, sim, mas esse não é o primeiro momento. O primeiro momento é um momento de paz, de estabilidade, né? Aonde as pessoas vão desfrutar de uma vida plena, né? Desse céu na terra, e vão entregar a sua vida, suas consciências, a sua alma a Ele. Vão adorá-lo, né? Vão adorá-lo. Por quê? Porque Ele vai resolver os seus problemas, Ele vai dar a elas o que elas precisam. E o que nós precisamos é muito simples. Basta uma arrumação econômica ao modelo chinês, ditatorial, que a gente consegue. Porque no Brasil você nunca vai conseguir fazer a coisa andar de um modo tranquilo, porque a nossa sociedade é corrupta, né? Até de uma forma profunda, né? Então, mas sob uma ditadura você consegue. Sob uma ditadura, porque ditadura é ditadura, não tem liberdade, você tem que ir, pronto, acabou. Então assim, quando esse breve desenhozinho, né, que eu fiz aqui na nossa aula passada, né, nós temos Deus, né? E numa sociedade cristã, né, ou numa sociedade que as pessoas têm uma religião, eu não digo nem uma religião cristã, pode ser no mundo hindu, no mundo árabe, né? Ou seja, mas as células da sociedade, elas estão ligadas a Deus, né? Então, no momento que você retira Deus, isso aqui vai para qualquer lugar. Como é que você arruma?
Só com uma ditadura. Com uma ditadura você arruma. Com uma ditadura você tira Deus e ainda consegue ter ordem. Porque sem Deus, sem religião, né? Sem o que vai dar ordem, meus amigos, para uma sociedade como a atual, relativista? A democracia? O debate entre os diferentes? Isso vai nos chegar a um acordo? Meu Deus do céu, que inocência! Isso vai fazer a gente caminhar para algum lugar junto? É claro que não, né? Se não existe o absoluto, acabou. Tudo vale a mesma coisa, ou seja, nada, né? A diferença da proposta A, B, C ou D é a mesma. Todas valem nada. Isso pensar assim, que isso provoca a anarquia para depois fica a regulamentação. Ordo ab caos, né? A ordem a partir do caos. É o lema. Por isso que o cara comunista ama essa expressão, né? Você destrói tudo. É uma coisa louca, mas para eles faz um sentido. Destrói tudo e da destruição absoluta para o paraíso. É dessa maneira. Eu também nunca entendi. Eu sempre ficava tudo louco, vamos tudo louco, pedra. Não é nada, muito mais inteligente que eu. Madalena, quem é um homem comunista? É o homem que o seu conceito de belo foi destruído, né? Porque o que era o belo era uma imposição de uma classe sobre a outra, né? Então é um homem que não acredita mais no belo, não acredita mais no justo, não acredita mais no verdadeiro, não acredita mais em Deus. Ele só trabalha. O padre Rúlio Mivério coloca aqui nesse capítulo, em algum momento, né? Ele diz que é como se fosse uma massa informe, né? Uma geleia. E aí você faz com isso o que você quiser. Você tirou todas as referências dessa pessoa. Ela não tem mais ponto de equilíbrio. É um troço molengo. Mais ou menos isso aqui, né? Então se eu tenho poder e eu tenho meios para arrumar isso aqui, eu consigo, né? Faço do meu jeito, né? E nunca se teve tanto poder para fazer isso como se tem agora. Gente, se Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã, né? O grande teórico do absolutismo inglês, né? Que pensava, tinha aquela ideia que o Estado está sobre todos, né? O Leviatã, numa mão, ele tem uma espada, para mostrar que ele tem um governo temporal, na outra ele tem um cetro, né? Para dizer que ele também está ligado com Deus, né? Então, o rei absolutista, ele tem essas duas, digamos assim, armas nas mãos, né? Mas, coitado, Mark Zuckerberg tem muito mais do que ele, né? Ou seja, o que ele pode vender para os governos com as informações que ele tem, né? Ou seja, tudo aquilo que nós entregamos de graça aqui, ó, a gente entrega de graça. Eles não precisam nem ir atrás, né? Então, assim, os passos todos guiados, né? Ou seja, essa situação chinesa hoje, que é um absurdo você pensar uma cidade como as grandes cidades chinesas, todas com câmera para tudo quanto é canto, tudo que é poste tem não sei quantas câmeras, e as pessoas vão andando e vai sendo feita a leitura facial das pessoas em tempo real, onde é que mora, se é casado, se não é, onde é que trabalha, quanto é que ganha, e etc, tudo. É um Big Brother da vida real, né? E as pessoas têm inclusive na China, aquele, meu Deus, me foge agora, me desculpe, mas me foge agora a memória o nome, mas é uma questão assim, é como se fosse um passe social, né, do bom cidadão, né? Programa de bônus. É um programa de bônus, né? Que se você é o bom cidadão, que faz tudo certinho, né, os seus pontos vão aumentando, aí você pode fazer coisas que, se os seus pontos são pequenos, se você é o sujeito que fura sinal com o seu carro, atravessa fora da faixa, né?
E vai à igreja. ou vai à igreja, muito bem colocado. Ou você faz qualquer outra coisa que não é, você vai perdendo esses bônus. E aí você não pode viajar para o exterior. Nem dentro da China mesmo. Nem dentro da China, você não pode isso, você não pode aquilo. Então, né? Isso na verdade, aquele Black Mirror, né? Aquela série chamada Black Mirror, tem um episódio muito parecido com isso, né? E meu Deus, isso não é mais uma ficção, né? Não é isso. Uma teoria. Não é mais, isso daí é algo que já está implementado. Só falta espalhar mais. E eles estão investindo pesado para isso. Pesado. Para o sistema deles ser implantado. Na verdade, não entrou agora nos nossos aeroportos aqui por muito pouco, há pouco tempo atrás, né? Eles iam encher os aeroportos do Brasil com o sistema de câmera chinês. Né? Na verdade, agora, veja bem, isso é inevitável. Tá, vamos lá, isso é inevitável. Nós vamos chegar lá. Inevitável. Isso é inevitável. Nós vamos chegar lá. Pela ordem natural das coisas. Pela ordem natural do desenvolvimento, da tecnologia, do bem da população, né? Porque vai estar vigiando o criminoso, vai estar vigiando aquela pessoa que, né? Pode ser uma ameaça para a coletividade, porque, veja bem, aqui não existe indivíduos, existe o coletivo. Hoje já está assim, né? Você tem que tomar vacina, eu tenho que tomar vacina, não sei por qual a razão que dão, que é para o seu bem. Eu tomo vacina para o seu bem, não é para o meu bem. Exatamente. Essa é a nossa assim. Já está assim no coletivo. Gente, olha só, o papo tá ótimo, o tempo tá passando, eu ainda tenho um monte de coisa para falar que eu não faço a menor ideia como é que eu vou... Como é que eu vou ter... É porque assim... Como é que eu vou terminar essa aula? Mas... Estica para uma quinta. É porque assim, uma quarta aula necessariamente vai ter, né? Já a quinta. Mas vamos lá. Vocês estão cansados? Que eu posso continuar mais um pouco? Não. Então tá. Vai tranquilo. Veja bem, aqui eu vou pular algumas páginas aqui e vou para um tema aqui que eu já tinha selecionado e acho que é muito importante, porque na verdade é o seguinte: ele se pergunta assim, por que o comunismo avança? Né? Ou seja, se a gente percebe tantos problemas, principalmente na época dele, na década de 60 ainda, que o comunismo não tinha, você pode dizer aí, entre centenas de aspas de cada lado, dizer que o comunismo ainda gerou alguma coisa boa para o chinês, vamos dizer assim, né? Ainda parte da população chinesa desfruta ali de benesses tecnológicas que antes não desfrutava, né? Mas ainda assim, né, no meio de tantas mortes, né, o comunismo ele caminha sobre milhões de cadáveres. E por que isso ainda avança? Ele diz aqui: o comunismo avança hoje de duas maneiras, que por sua vez se complementam. Avança porque um centro mundial trabalha para fazê-lo avançar. Avança, além disso, porque os povos, como resultado do enfraquecimento em que foram deixados pelo naturalismo e pelo liberalismo, não apenas não oferecem resistência, mas também se sentem dispostos a recebê-lo. Pio XI, eu estou na página 93, Pio XI refere-se ao primeiro modo de avanço, quando na Divini Redemptoris anuncia as causas da penetração comunista. Olha, frase do Santo Padre Pio XI. Abre aspas. Além disso, essa difusão rápida das ideias comunistas que se infiltram em todos os países, grandes ou pequenos, tanto nos cultos quanto nos menos desenvolvidos, de modo que nenhum canto da terra se vê livre delas, se explica por uma propaganda verdadeiramente diabólica, como o mundo talvez jamais conheceu,
propaganda dirigida a partir de uma única fonte, adaptada habilissimamente às condições dos diversos povos. Frase de Pio XI. Aí continua o Padre Júlio Minvielli. Existe, pois, pelo que nos ensina o Pontífice, um centro mundial que dirige a difusão do comunismo no mundo. Aí ele diz aqui, você poderia pensar que esse centro mundial foi a Rússia. Aí ele fala o seguinte, não, a Rússia foi a primeira vítima. Por isso acrescenta o Papa Pio XI. Mas com isso não queremos de maneira alguma condenar massivamente os povos da União Soviética, pelos quais sentimos o mais vivo afeto paterno. Sabemos que não poucos deles gemem sob o duro jugo imposto pela força por homens em sua maioria estranhos aos verdadeiros interesses de seu país. É claro, né? É claro. Homens estranhos ao interesse do seu país. E reconhecemos que muitos outros foram enganados com esperanças falaciosas. Condenamos o sistema e seus autores e promotores, que consideraram a Rússia o terreno mais adequado para implementar um sistema elaborado durante décadas e dali continuam a propagá-lo por todo o mundo. Então, olha só. Não se deve desconsiderar, em primeiro lugar, que esse centro mundial opere em combinação com outros centros de dissolução que promovem a dissolução anticristã e que a Cátedra Romana vem denunciando repetidamente desde Clemente IX em iminente em 1738 e que ao Manum Genus do Papa Leão XIII se refere particularmente. Não se deve descartar que a união de todos esses centros viria operando desde a cruz. E ao longo de toda a história cristã e que se conectaria diretamente com o diabo, príncipe deste mundo. Em tudo isso está implicado o mistério teológico do mal. Que as Escrituras nos apresentam como uma organização liderada pelo anjo caído que combateria o corpo místico de Cristo. Essa leitura do Padre Júlio Minvielli, pessoal, obviamente, aqui você não tem simplesmente um filósofo, né? Obviamente, né? Você não tem um historiador, você tem um homem lendo a história sob a luz da revelação de Cristo. E isso é o que ele chama aqui de teologia da história. Nós já dissemos aqui nas aulas anteriores, né? Teologia da história é isso. O que é uma teologia da história? Você olhar a história, os desdobramentos históricos sob a luz, né, da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. O Frei Tiago, eu assisti um vídeo dele, ele aponta isso aí os próprios judeus, a Cabala, o Talmud, para chegar a esse ponto aí. Desde a cruz. Na história dos povos trava-se uma luta não pura nem primeiramente carnal, mas de espíritos, uma luta entre Deus e Belial, entre Cristo e Satanás, né? Ou seja, é isso que a gente precisa ter em conta, né? E é essa leitura que ele traz da história, né? Interpretar a história, né, como simplesmente nos transmitem os nossos professores nas suas escolas laicas, seria negar Jesus, seria negar que o Filho de Deus veio ao mundo e morreu numa cruz por nós, e naquele lenho Ele nos salvou. Então a gente não pode ignorar isso, a gente precisa olhar a história e interpretá-la da forma devida, né? O próprio Cristo estabelece em seu Evangelho, né? Vós sois do diabo, vosso pai. Chega a doer na alma, né? E quereis realizar os desejos do vosso pai, né? Hoje a gente vê muito esse papo, né? Que todo mundo é filho de Deus, né? Não, meus amigos,
com perdão da palavra, né? Quem está dizendo isso não sou eu, é Jesus Cristo. Vós sois do diabo, vosso pai. São filhos do diabo. E a coisa precisa ser dita desta forma, senão a gente não enxerga, senão a gente encobre a verdade com palavras doces, e a verdade não aparece, você não toma uma direção, né? Você não consegue ensinar para ninguém também. O vosso pai, né, o diabo, ele foi homicida desde o princípio, né? E não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? João 8,44. Ele fala aqui, né, dessa sinagoga, né, que persegue Jesus, né? Até hoje, né? Aqueles mesmos lá, né, que mesmo com Pilatos querendo livrar Jesus, né? Pilatos diz, não tem nada a ver com isso, chega, né? Eu já acabei com esse rapaz aqui, já está todo lenhado, está coberto de sangue, está quase morto aqui. Não, crucifica-o, né? Essa sinagoga atual, né, continua e mantém o mesmo furor contra Cristo, contra o cristianismo e contra a cidade católica que havia então. É um agente principal e muito principal da revolução anticristã. E como filho do diabo, opera com a mentira e o crime. Mano, não é isso que nós vemos aí hoje, né? Da mesma forma, igualzinho, né? Mente e mata. Por isso a revolução anticristã também mente e mata. Segurem. Sinagoga e maçonaria são os agentes, ele escreve aqui. Encarnações do diabo. Que mobilizam o combate da contra-igreja à base de mentira e crime. Em suas mãos, a revolução anticristã junta-se ao grande capitalismo financeiro corruptor. Por isso, o dinheiro e a publicidade, na mosca, né? Década de 60. Né? Por isso, o dinheiro e a publicidade exercem uma ação sistemática, de alcance gigantesco, em escala planetária, que leva o comunismo a todos os cantos da Terra. Ou seja, aquela pergunta, né? Como é que o comunismo avança? Avança sim, tem gente bancando ele. Os filhos do diabo. Ué, essa semana passada agora, não sei se vocês acompanharam, né? Mas os donos do mundo soltaram aí 40 bilhões em prol da cultura da morte. 40 bilhões. Olha a vontade do mal, olha a sede do mal. E às vezes, os nossos amigos cristãos, agora vamos fazer a meia-culpa? Vamos fazer a meia-culpa, né? Os nossos amigos cristãos não ajudam as obras católicas que poderiam difundir a verdade. Ó, a mão fechada, né? Egoísta. Depois, meus amigos, que a gente desencarna, a verdade aparece, viu? Depois que a gente desencarna, a cobrança vem, ela é real, né? Para sair, para ir num cinema, numa noitada, né? Pagar um jantar caro, né? É uma beleza, né? Agora, as obras católicas carecem de pessoas, tanto para trabalhar quanto para bancar, para dar dinheiro ao dia de 40 bilhões para a indústria da morte de crianças no ventre da mãe, o crime que clama aos céus. 40 bilhões, o mal é organizado. Os filhos da perdição, eles são bons nisso, né?
Já nos advertiu nosso Senhor, né? Eles são espertos, né? E nós somos o quê? Descansados. Egoístas, né? Individualistas, né? Pensando na nossa vidinha, né? O importante é a nossa vidinha, né? E aí, depois que a gente for embora, que valor que isso vai ter? O medo do que o mundo vai pensar de você, de ser diferente. Não é? Ou seja, é o medo da cruz, né? Mas se você não abraça a cruz, você não é cristão, né? No último domingo, eu e minha esposa, nós estivemos na catedral, né, numa homilia do Padre Diego, né? Me lembrei agora, né, que ele falou uma coisa que eu gostaria de repetir, né? Ele disse que estava em oração, né, e contemplava ali, né, todas as dificuldades que ser cristão, de estar com Jesus, né? E ele colocava, né, olha, Senhor, quantas dificuldades, né? Quantos desafios, né? Olha, eu os tenho por causa de Ti, né? E ele respondeu, e ele ouviu como se tivesse, né? Teve a resposta, né? na alma dele, né? Como o Senhor estivesse respondendo para ele, dizendo, mas se você os não tivesse, você não me teria. Então, se você me tem, agradeça esse problema. Estão te crucificando socialmente? Né? É aí que você tem Jesus, né? É aí que Jesus está chegando na tua vida, é aí que você está abraçando a tua cruz. Está passando por dificuldade? Que bom, né? Que bom. Estão te expulsando da sinagoga, estão te expulsando da igreja, estão falando mal de você, você está perdendo emprego por causa de Jesus? Alegrai-vos, será grande a vossa recompensa no céu. Ou nós não cremos nisso? Né? Bem, se nós cremos, a gente precisa arriscar, né? A gente precisa arriscar. Essa consciência da imortalidade, ela precisa ser permanente na nossa cabeça. Essa consciência da imortalidade. Nós não vamos morrer, nós não vamos morrer. A morte não existe. A morte é uma passagem. Nós já somos eternos. Bem, tem coisa aqui que eu já falei, né? Que hoje nós conversamos bastante aqui. Então, vamos aqui. Eu ia falar aqui, vamos caminhar para o final, mas, meu Deus, tem tanta coisa para falar aqui ainda, né? E aí, ele coloca assim, como frear, então, esse ateísmo, esse laicismo, né? É possível? Como a democracia popular, com a democracia liberal, como pretender que um exército mundial de massas famintas que avança seja detido com as maravilhas do capitalismo liberal, que produziu essa dissimetria da economia mundial? Veja bem, ele diz aqui, o Ocidente, ele se torna uma poderosa máquina técnica sem alma, não oferece nenhuma resistência sólida ao avanço do comunismo. E o homem que o comunismo sonha é o homem politécnico, né? É aquele que pode executar tanto o trabalho de um engenheiro como o trabalho de um trabalhador comum. Engraçado, né? Hoje você tem muita gente que é formada, né? Pessoas com doutorado aí que estão dirigindo Uber, né? Ou operando máquina, né? Ou seja, esse é um homem comunista, né? O homem comunista é assim, né? Ele tem a capacidade de ser um engenheiro e tem a capacidade de ser simplesmente um trabalhador comum, né? No último parágrafo aqui desse item 5, na página 97, ele coloca assim: na modelação de uma humanidade tecnificada, o comunismo pode superar o Ocidente. Não, olha, interessante, hein?
na modelação de uma humanidade tecnificada, ou seja, uma humanidade moldada na técnica, que é o que está acontecendo agora, o comunismo pode superar o Ocidente. Ou seja, o comunismo na época dele era fracasso de progresso. Mas, né, em uma humanidade tecnificada, o comunismo pode superar o Ocidente, a Europa. Não se encontrará com o comunismo, ele não se encontrará aonde? No Oriente, com os escrúpulos e os resíduos da moral cristã. Não encontrará. Porque historicamente eles nunca foram cristãos. Não se encontrará com os escrúpulos que os resíduos da moral cristã deixaram na sociedade ocidental e que poderiam impedir uma manipulação arbitrária do homem, como se ele fosse um rato de laboratório. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: é mais fácil implantar o comunismo no Oriente do que no Ocidente. Fato. Os valores do Ocidente, eles precisam ser quebrados antes. E lá já não tem esses valores. Então é um caminho mais curto, é um atalho. Por que um punhado de homens ousados em mentiras e crimes, como são os comunistas, que dispõem dos países subjugados, não poderiam organizar sobre uma base científica inigualável, que nós estamos vendo hoje lá, né? Uma nação inteira e um continente inteiro com um resultado técnico superior ao do mundo ocidental. Por que a gente não pode imaginar isso? Né? Nós, no caso, nós não estamos mais nem imaginando, nós estamos vendo, nós estamos assistindo, e mais, estamos assistindo eles indo para cima da gente. Agora, aonde começa essa corrupção? Ela começa, meus amigos, de cima para baixo. Ela começa das classes dirigentes, das classes intelectuais, né? Isso a própria história da Revolução Anticristã coloca isso, né? Meus amigos, é duro para nós sempre falar nisso, mas nós podemos falar sem problema nenhum, porque nós também não estamos mentindo, né? No final da Idade Média, começo da modernidade, né? Antes que Lutero fizesse o que fez, o próprio clero já sofreu uma grande corrupção naquele período. E isso propiciou a reforma, né? A nobreza, ela triunfa por meio da defecção do clero, né? Na Revolução Francesa, a burguesia, né, triunfa pela defecção da nobreza. E o comunismo avança pela defecção de suas classes burguesas, né? Fácil entender. Que difundem no povo o laicismo e o democratismo. E ainda querem sujeitar o assalariado em situação de fome. Aí olha o que ele coloca, gente, que na década de 60 sobre as universidades argentinas. Eu acho interessantíssimo. As universidades oficiais argentinas, que por natureza constituem a matriz onde são geradas as nossas classes dirigentes, não sei se todo mundo aqui sabe, mas a Argentina desenvolveu uma classe intelectual nobre, né? Muito nobre. As universidades oficiais da Argentina, que por natureza constituem a matriz onde são geradas nossas classes dirigentes, estão claramente entregues ao comunismo soviético. Mas na década de 60 ele falando isso lá, nós estamos vendo isso aqui até hoje, né? Meu Deus, são décadas, gente, são décadas.
Um trabalho feito, já está sendo feito há décadas. A sociedade argentina dedica somas fabulosas ao erário público, à perversão sistemática das inteligências. Somas fabulosas do erário público à perversão sistemática das inteligências, do que deveria ser sua melhor juventude e as principais classes de amanhã. Quando você abre um livro de ensino médio e você vê ali, né, livros que têm um viés claramente socialista, livros novos que estão surgindo agora, né, com punho cerrado, Black Lives Matter, né, e revoltas estudantis sendo louvadas nos livros, ideologia de gênero, é o governo trabalhando, né, trabalhando pesado para transformar, para deformar, não é mais para transformar, é para deformar, é para desconstruir, para você fazer aquele homem geleia, para você fazer o que você quiser com ele. Ele diz aqui, o importante é salientar, página 99, o importante é salientar que as universidades oficiais argentinas são o cérebro do comunismo no país, um papel que, como é sabido, corresponde sempre às classes intelectuais. Mas o comunismo não avança em nenhum país como um único cérebro, é preciso um corpo. O cérebro são as classes intelectuais. E o corpo? O corpo só pode ser dado pela massa assalariada. Pô, o corpo é a massa. Lenin, Mao Tse Tung, né? Esse povo aí, para uma determinada sociedade evoluir, para o comunismo, né? Pensavam esses líderes aí, né? É necessário que ocorram condições de oposição de algumas classes com outras. O comunismo, na página 101, ele diz: o comunismo não se propaga pelo ensino de sua doutrina de homem a homem, o comunismo se propaga praticando, colocando em prática. Me lembrei de Aristóteles quando li isso, né? Aristóteles diz o seguinte: quando é que eu me torno virtuoso? Sendo virtuoso. Ah, você quer ser bom? Então seja bom, você vai aprender a ser bom. Você quer aprender piano? Então toque piano. Ninguém aprende piano sem tocar piano. Para aprender a tocar piano, você precisa tocar o piano. Você aprende a tocar piano tocando. Eu aprendo a ser calmo sendo calmo, aprendo a ser ativo sendo ativo, aprendo a ser caridoso fazendo caridade. Como é que você aprende? Como é que você se torna comunista? Sendo comunista, né? Fazendo as pessoas agirem como comunistas, por mais que elas não entendam o que elas estão fazendo, né? É a chamada dialética da ação que ele coloca lá no item 7, tá? Olha só que interessante essa técnica aqui. Na página 103, tá? Quem estiver acompanhando aí. O comunismo procura atrair os não comunistas. Né? O comunista, ele não quer guerra contra quem não é comunista. Ele quer atrair quem não é comunista. Como é que ele faz isso? Ele oferece umas disjuntivas, veja bem, que não são precisamente comunismo versus anticomunismo. Eles não trabalham assim. O anticomunismo você nem fala, né? O que eles fazem? Eles dizem o seguinte: eles não defendem o comunismo. O comunista ele não prega o comunismo e nem quer angariar as pessoas para o comunismo pregando o comunismo. Não, ele usa outras táticas, né? Por exemplo, ele fala contra, por exemplo, o imperialismo. Por exemplo, imperialismo e anti-imperialismo. Ou seja, quem em sã consciência vai defender o imperialismo? Ninguém. Quem em sã consciência vai defender o racismo? Ninguém. Quem em sã consciência vai defender a desigualdade? Ninguém. E o que eles fazem? O que eles dizem? Que eles defendem a igualdade,
que eles são contra o preconceito, né? Que eles são contra a homofobia, eles são contra a violência à mulher, né? Eles são contra os fascistas, eles são contra os nazistas, né? Ou seja, opa, mas eu também sou. Então também sou comunista. É com essas pessoas que eu vou andar, né? Bingo, eles ganharam mais um, né? Então é interessante como é que eles jogam, né? Eles exercitam a mentira. É sempre um engodo, é sempre um engodo, A mentira. é sempre uma falácia, né? É sempre uma falácia, é uma isca, né? Uma armadilha, uma armadilha da linguagem, né? Uma armadilha da linguagem.